Fala Brasil, bem-vindos ao canal, eu sou o Luiz FBRC e esse aqui é o nosso canal de gameplays, de notícias, de comentário e também de séries, agora, né? Não, falando sério, mas é porque essa série especificamente é derivada de games, então uma coisa puxa a outra, e aí eu decidi trazer essa review nesse mesmo canal e não em outro, enfim, mas vamos lá. É a review da primeira temporada. Da primeira temporada, não. O primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. Estreou hoje, eu tava ansioso pra assistir. E assim, que episódio. Que episódio fantástico. Agora, claro, tem alguns pormenores, né? No final do episódio, no final do vídeo eu vou dar minha nota. Mas tem alguns detalhes aqui que eu queria conversar com vocês. Eu separei aqui no X algumas cenas assim pra gente debater, algumas cenas e temas pra gente debater aqui. Essa vai ser uma review com spoiler, tá? A gente vai tratar aqui de, enfim, coisas aí que aconteceram no game. Então, se você não jogou o game, infelizmente esse não é o vídeo pra você. Mas se você não se importar com spoiler, fica aí também. Mas antes de você sair do vídeo, por favor, deixa o like, dá uma força pra mim. Deixa o like, ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos envios. Se inscreve no canal, beleza? Dá essa força pra mim. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado, você é fantástico, tá? E se você tá chegando aqui agora, clicou no vídeo e, enfim, já jogou o game e, enfim, tá atrás de ver as reviews que o pessoal tá achando dos episódios, seja muito bem-vindo. Mas, enfim, se inscreve no canal, aquela coisa toda do YouTube, e é isso aí. Vamos começar aqui. Cara, ambientação fantástica, sensacional, sensacional. O vilarejo deles lá, né, Jackson, tá assim, absolutamente sensacional. Literalmente, sinto que tô vendo cenas do jogo. É isso. O resumo é esse da ópera, beleza? Quem são os melhores personagens aqui? Quem se saiu melhor, né? Dos personagens, quem se saiu melhor de atuação, enfim, das cenas e tudo mais. O Joel do Pedro Pascal não é o mesmo Joel do jogo, né? Claramente não é. Mas ele é bom o suficiente, tá? Ele é bom o suficiente. Ele era bom na primeira temporada e continua sendo bom agora. Cenas tocantes, aquela vulnerabilidade que ele tá trazendo pro personagem, tal. Do mesmo jeito da primeira temporada, Pedro Pascal assim, ó. Lá em cima, mantém o nível sem queda, sabe? O Owen, eu vou falar, tô falando aqui os personagens, tá um pouquinho aleatório, mas se você não jogou o jogo ainda e você tá aqui e não se importa com spoiler, a Abby, né, a personagem da Abby, ela tem uma equipe, tem um grupo de pessoas que anda com ela, e um desses personagens é o Owen. Eu tô falando dele primeiramente porque me deu aquele estalo, na hora que ele falou me deu aquele estalo. Nossa, sensacional, as inflexões da fala, o jeito do ator de falar. O ator é o Spencer Lord, né? O jeito de falar, parecia que tava ouvindo o cara, o dublador no jogo, sabe? Assim, sensacional. Mesma coisa pra Abby, que é a Caitlyn Dever, né? Assim, ó, top tier, perfeito. Perfeito. A mesma coisa pra Dina. A Dina nesse episódio roubou a cena. Sensacional. Isabela Mercedes, ó, chef's kiss. Sensacional. Ela roubou a cena nesse episódio. E assim, e o jeito de falar, sabe como é que é? Parecia que tava vendo a Dina no jogo. Mesma coisa pro ator que faz o Jesse, o Young Mazino. Perfeito, parecia que eu tava vendo o Jesse do game falando, assim. O jeito de falar e tudo mais. O texto, lógico, não era ser exatamente igual. Algumas cenas tivemos inclusive algumas cenas que foram bem próximas ali. Bem... quase linha por linha, mas variava em alguns momentos. Então, esses pra mim foram os que... dos que tiveram destaque, né? Eu acho que foram os melhores pra mim, tá? Ellie. Eu vou tirar logo da frente a questão da Ellie. Assim, Bella Ramsey na primeira temporada, ela dava pra passar, tá? Porque uma criança e tal, dava pra passar, né? Mas é porque a Bella Ramsey é muito mirradinha, ela é muito pequena. E aí ela não passa. A Ellie do primeiro jogo pro segundo jogo, são 5 anos. Ela dá 4 anos no jogo, mais 5 anos na série. Ela dá uma espichada, sabe? Ela dá uma espichada assim. Ela fica maior, pô. Ela fica maior, ela adulta. Ela não tem mais os trejeitos de criança. É um jogo mais sério.
ela quase não sorri, ela sorri toda sem jeito quando ela sorri, sabe? Ela tá numa fase ali que ela tá digerindo aquelas coisas ainda do que aconteceu no primeiro jogo, do que ela sabe sobre, que ela desconfia ou sabe sobre o Joel. Na verdade, ela já sabe no começo do jogo ela já sabe, porque aconteceu 2 anos antes, né? O Joel, ela foi lá no hospital pra ver o que tinha acontecido e investigar sobre o que aconteceu com os Fireflies, né? E aí, enfim, tipo, ela vive naquela, sabe? Ela tem uma nuvem cinza em cima da cabeça dela e tudo mais e tal. E a Ellie, que ela é como se ela fosse a Ellie do primeiro jogo ainda, sabe? Quando ela tá dentro de Jackson, que ela tá com roupas, que ela tá com blusa de flanela, que ela tá ali daquele jeito, ela fica mais aproximada do que a Ellie no segundo jogo. Mas no minuto que ela bota um casaco, ela parece uma criancinha, entendeu? Quebra totalmente a imersão. Real. Eu teria escalado, gosto muito da Bella Ramsey, ela é uma excelente atriz, assim, mas eu teria escalado outra atriz pro papel na segunda temporada. Sinto muito, simplesmente a estrutura física dela não dá. E essa cena do treinamento aqui no começo, no começo, tirando aquela parte, essa parte vermelha não conta porque é de outro episódio, mas essa parte aqui do começo, que ela tá treinando, inclusive essa cena foi desse episódio, ela tá treinando com um rapaz lá de Jackson, que é amigo do Jesse, e o cara tem quase 2 metros de altura, é um brutamontes comparado com ela, e o cara perde pra ela. Não tem lógica. Na hora que ela deu o golpe nele lá, enfim, esse golpe que ela tá dando aí, ele levantaria ela e bateria com ela no chão. Ela não tinha como ela vencer o cara, não dava. Não existe mundo em que isso aconteceria. Então, fica muito clara a diferença de tamanho, né, dela pro rapaz que tá treinando com ela. E vai ficar mais ainda gritante quando ela for pro mundo, quando ela for pra missão em Seattle, né? Porque ela for pra missão em Seattle. Tipo assim, vai quebrar a imersão. Real, vai quebrar a imersão. Tem gente que tá satisfeita, tem gente que não liga pra isso. Mas minha opinião, pra mim, eu teria trocado a Bella Ramsey, tá? De resto, tirando a questão física dela, que chama muita atenção, porque, enfim, é o que a gente tá vendo na tela, né? Mas em outros aspectos ela é fantástica atuando, né? Então, tipo, não dá pra tirar, tipo, qualidade de atuação pra dizer, não, ela não sabe atuar. Não, de maneira nenhuma, ela é uma excelente atriz. Eu acho que a caracterização da Ellie é um problema na segunda temporada. E ela, não sei se... Talvez vão ver os próximos episódios, né? Eu não sei se porque no jogo eles assim, eles estão fazendo uma reinterpretação do segundo jogo, até porque eles dividiram em 2 temporadas, né, o jogo. Então, eu acho que eles querem fazer a transição pro antes e depois do evento, né? Então, do evento que é o catalisador do jogo, da história do segundo jogo. Então, eu acho que eles querem demonstrar, tipo assim, ela é brincalhona, ela é tal no começo, e aí depois ela simplesmente muda, se torna uma pessoa mais fechada e tal, depois desse momento. Eu acho que é isso que eles estão tentando fazer. Mas assim, pra quem jogou o jogo, não é a Ellie, aquela não é a Ellie. A Ellie que mostrou fazendo umas brincadeiras na hora do trabalho sério ali, de fazer a limpa, na cena do supermercado, que a gente vai falar já. É a Ellie do primeiro jogo, não é a Ellie do segundo jogo. A Ellie do segundo jogo, ela tá focada na missão ali. E ela tem 2 coisas na cabeça dela. Uma, ela tá focada na paixonite... Na paixonite não, na paixão dela pela Dina. E segundo, na missão que elas estão fazendo ali e tal. E quando tá lidando com os infectados, ela não tá ali pra brincar. Então, eu achei fora de hora uma cena que tem lá no supermercado, que elas fazem uma brincadeirazinha ali e tal. Não me parece não bate, sabe, com a Ellie do jogo. Mas enfim, liberdades. Eu acho que, como eu disse, eles estão tentando fazer esse distanciamento, né? Do momento, a Ellie antes, o fato que é o catalisador da história, né? Que é o momento que tudo muda, e aí a disruptura do mundo dela ali, e aí depois o que a versão Ellie depois daquilo, né? Eu acho que é isso que eu tô prevendo, né? Supondo que é isso que eles querem fazer, né? Essa é a cena do baile, vamos falar mais pra frente. A cena, a adição da psicoterapeuta aqui, da psicóloga, sei lá, sinceramente eu achei desnecessário. Não sei o que eles estão querendo fazer com ela. No próximos episódios talvez revele, mas assim,
minhas impressões neste episódio, absolutamente desnecessário. No game, o Eugene morreu de, acho que se eu não me engano foi derrame. Foi derrame de idoso, alguma coisa assim. E aqui na série ele é marido dela e o Joe por algum motivo matou ele. Deu a entender que ela entende que o Joe... Deu a entender não, ela disse, né? Que ela entende que o Joe matou ele porque era necessário, tinha que matar ele. Mas é que ela não perdoava ele e tudo mais, e que ela odiava ele, enfim. E aí hoje... E aí como é o aniversário da morte dele, parece, ela tá mais sensível com relação a essa situação. Então, eles provavelmente... O Joe deve ter matado ele como um ato de misericórdia. Talvez ele tivesse sido infectado, enfim. E na série vai ser diferente, então a gente espera pra ver o que é que vai ser. Mas, sinceramente, eu não vejo razão de por que colocar essa personagem nova. A atriz é fantástica. Eu nem pesquisei o nome da atriz pra ser muito honesto com vocês. Catherine O'Hara. É isso? Catherine O'Hara, é a Gale. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo por que adicionar ela. O papel que ela tá fazendo aqui, basicamente, é o papel que o Tommy devia fazer, que é no começo do jogo, ele tá... O Joel conta pra ele o que aconteceu. Eu acho muito arriscado se o Joel pegar em algum momento da temporada, antes de enfim, acontecer o que vai acontecer com ele, que todo mundo sabe já. Eu acho muito arriscado ele pegar e abrir a boca e falar sobre o segredo da Ellie, então provavelmente eu acho que ele não vai fazer. Mas no jogo ele faz isso com o Tommy, que é irmão dele, sangue do sangue dele, né? E aí meio que tira a importância do Tommy pra dar pra uma outra personagem que ninguém sabe que buraco saiu, sinceramente. Não tem lógica, então tipo assim... Desaprovo total, acho uma personagem desnecessária aqui, tá? A gente teve a cena lá... Vamos falar do supermercado. Eles dividiram... Na verdade, aí eles dividiram em duas... Vai ter duas expedições, né? Duas rotas que eles vão fazer. É a rota do lago, do córrego, que a Dina e a Ellie fazem no game. E a rota da cordilheira ou da montanha, que eles estavam fazendo, que eles fizeram na série. No game, a Dina e a Ellie fazem sozinhas. No jogo, eles fazem com umas 3 pessoas que era melhor não estarem ali, sinceramente. Um é a tal da Cat, que a Ellie diz que tem um... no jogo, quem jogou o jogo sabe que a Ellie teve um lance com essa tal dessa Cat, que ela é tatuadora e ela que fez a tatuagem da Ellie. E aqui ela aparece, mas assim, é desnecessário. Sinceramente, não precisava ter elas lá. Adicionaram 2 pessoas, essa tal de Cat, mais 2 marmanjos que não serviram pra nada. E que só pra serem diminuídos pela Ellie e pela Dina sendo insubordinados. E é dito a elas que elas têm que obedecer a capitã, que no caso seria a Cat. E elas simplesmente cagam e entram no supermercado e desobedecem ela. E os 2 marmanjos que estão com ela lá, 2 pamonha que não servem pra nada, entende? Não, se é pra estar lá só pra fazer esse papel, sabe? Era melhor não estar. Era melhor só as 2 ali, acabou igual no jogo e tá tudo certo. Então eu achei desnecessário. Na cena, agora, a cena do coisa em si, a cena do supermercado em si, igual no game, tem um bicho que tá, né, devorado na frente do supermercado, que tá devorado foi devorado pelos infectados. Mas no jogo é um alce e aqui é um urso, né? E o urso conseguiu matar alguns dos infectados, tá? Estão lá meio desmembrados ali ao redor do urso, mas alguns deles conseguiram subir no caminhão e entrar pra dentro do supermercado. A Dina e a Ellie, sendo subordinadas como são, vão lá pra tentar... enfim, pra eliminar fazer a limpa, né? Eliminar os infectados. E aí, assim, aí tem essa cena, o easter egg aqui do cachorrinho, né? Que é o funcionário do mês, né? Então, pra quem jogou o jogo, isso aqui foi um easter egg fantástico. Elas eliminam as duas... E aí é onde acontece a cena que eu falei, que a Ellie fazendo piadinha com a Dina ali. Elas não... Assim, elas têm uma banter, elas têm uma interação entre elas ali, que elas ficam o tempo todo uma atiçando a outra, fazendo as piadinhas uma com a outra e tudo mais e tal. Mas não é aquela piadinha do jeito que foi feita na série, que ali é uma piadinha mais infantil mesmo, assim, entendeu? Não é bem assim que elas
que elas agem. Mas enfim, já falei sobre isso. Mas aí nessa cena elas eliminam 2 instaladores, né? Aí ela elimina um, e aí ela usou a garrafa, acho que tá aqui, ela pegou a garrafa, né? E aí assim, todo mundo, acredito que todo mundo que jogou o jogo foi a loucura, porque é um puta de um easter egg, né? Ela pega a garrafa, joga, atrai ele e tal, pra posição que ela quer, ela vai, ataca por trás, faz a stealth kill nele. Sensacional. Só que como ela é pequena, e aí mais uma vez a Bella Ramsey, por de ter baixa estatura, ela muda um pouquinho a forma como ele faria. Como ela é pequena, ela pula nas costas mesmo, assim, igual uma mochila, e esfaqueia o instalador. Mas enfim, consegue fazer. E aí, igual no jogo, também o chão desaba, ela cai lá pra baixo. Só que quando chega lá, em vez de ter um monte de alguns outros, né, instaladores e mais outros infectados, só tem um ou outro infectado lá, mas é a primeira vez que eles estão lidando com esse tipo de infectado. Na série, né? Na série. Que a gente vê, tem uma seção do jogo lá na frente que tem vários deles lá, que são os Stalkers, são os perseguidores. Lá na frente, tu vai enfrentar vários deles, né? Em determinado local do jogo. Mas aqui só tem um deles, mas é a primeira vez que a audiência tá sendo... Cadê? Aqui, essa cena aqui. A audiência tá sendo apresentada aos Stalkers e, assim, foi absolutamente sensacional. Assim, perfeito. Tem até uma cena que o Cordyceps tá saindo por dentro do nariz dela, que o nariz dela não existe mais, e ele tá saindo assim, nojento. Perfeito, perfeito, perfeito. Ah, tem uma coisinha que aconteceu antes, porque o que acontece é o seguinte. Tem uma outra cena que a Maria tá reclamando com o Joel que as reformas e ampliações das casas que estão sendo construídas ou reformadas para ser habitadas tá sendo muito devagar. E o Joel tá dizendo pra ela que tá faltando material, tá faltando gente, né? E eles não estão conseguindo fazer. O Joel, como ele trabalha na série... na série e no jogo também ele era empreiteiro, então, tipo, ele gerencia essa parte de expansão e construção e manutenção das estruturas do assentamento deles, né? Só que o que acontece? E aí a Maria o tempo todo diz, mas tem que dar um jeito, e aí o Joe tá reclamando com ela que ela tá deixando muita gente entrar, né? E aí é uma coisa que vai de contra a filosofia deles, da própria filosofia deles do primeiro jogo, porque assim, eles são muito fechados no primeiro jogo, inclusive na primeira temporada. Que um dos problemas maiores que o Joe tem com o Tommy é que o Tommy escafedeu. Nunca mais respondeu rádio nem nada. E aí o Tommy pega e diz, não, mas assim, eu fui aceito nessa comunidade, a única regra era que eu não falasse, que eu não desse recado de onde eu tava, não falasse nada, para a proteção. Beleza. Corta pra eles aceitando todo mundo agora. Tipo, não tem muita lógica, entendeu? Não tem muita lógica. E a Maria da primeira temporada é a Maria que era protecionista, né? A gente tem o que a gente tem e mantém o que a gente tem porque a gente não fica fazendo propaganda de tudo que a gente tem. Na segunda temporada, ela tá aceitando todo mundo entrar. Tipo assim, não tem lógica. E aí ela pega e fica tentando... ela fica tentando bater de frente com o Joe, né? E até diminuir ele também, né? Porque ela até fala pra ele, você também era um refugiado. Tipo assim, mas porra, ele tá certo. Eles não estão conseguindo ampliar com a velocidade que precisa pra abarcar todo mundo que tá chegando. Então, tipo, escuta o cara que é o teu mestre de obras, é o cara que tá dizendo que é o cara que cuida da tua infraestrutura. E outra coisa, eu entrei nesse ponto pra falar disso aí, porque na série introduziram a coisa do Cordyceps, que tem a rede neural deles por debaixo da terra. E aí até aparece, né? Eles estão mexendo em umas tubulações lá que tá com mais ervas dentro, tá com planta e tudo mais dentro lá, que eles têm que quebrar e tirar de lá, de umas tubulações das casas lá, e tem fios de Cordyceps lá dentro, e eu acho que isso vai ser o catalista. Se vocês já viram o material promocional da segunda temporada, tem uma horda que vai atacar a Jacksons nos próximos episódios. Eu imagino que essa horda vai ser alertada e vai ser atraída para lá por conta desses feixes de Cordyceps que estão por dentro dessas tubulações dessas casas que eles estão reformando. Então necessariamente estão tendo que mexer nesses tubos e acabando dando sinal para todos os infectados na região que eles estão ali naquele ponto. Então eu acredito que esse vai ser o catalista dessa situação. Aqui, Caitlin Dever, né, no começo, eles fizeram uma reorganização dos fatos, né, ali. Então, diferente do jogo, em que você não sabe qual é a motivação da Abby até lá na frente,
até tu ter que jogar com ela. Na série, não. Na série, você, logo de começo, você já tem uma ideia de qual é a motivação dela, né? Enfim, por vingança por conta do que o Joe fez com os Fireflies e com o pai dela. Ainda não especificou claramente que é o pai dela, mas assim, que é uma pessoa querida pra ela, porque ela pega e coloca lá o cordão com o símbolo lá dos Fireflies numa das cruzes que eles estão lá. E eles estão na frente das cruzes e aí ela tá lá muito puta porque todo mundo... eles não foram atrás do Joe e tal. E aí ele fugiu com o nosso único carro que tava funcionando e a gente tava tentando salvar os sobreviventes. Acabou que não sobreviveu ninguém e eles tiveram que enterrar esse pessoal. E aí a gente vai pra fazer a nossa vingança e tudo mais e tal. E aquela coisa toda do segundo jogo, que quem já jogou sabe qual que é. Então, eles já revelaram logo de começo, e eu acredito que eles tenham feito isso porque eles enfrentaram muito backlash, eles enfrentaram muita polêmica no segundo jogo pelo jeito que a história foi estruturada. Pessoalmente, eu prefiro do jeito que foi feito no jogo, mas porque eu já tô acostumado e eu gosto da história do jeito que tá no jogo. Mas como a série atinge um público muito maior, pra não deixar o pessoal confuso e também pra não acontecer o mesmo backlash com gente nova que tá assistindo a série, os normies, né? Eles decidiram, eu acredito, inverter. E aí meio que a gente já sabe qual que é da Abby e do grupo dela logo de começo, né? A cena do baile. A cena do baile aqui, ó. Perfeito, um por um, igualzinho do jogo. Sensacional. 10/10. 10/10 total. A Dina já tinha falado que roubou a cena. E ela roubou a cena aqui mesmo. É a mesma que tu tá vendo a Dina do jogo, sabe? O jeito que ela fala. A cena igual para igual, certinho. E ela é absolutamente perfeita. Ela sussurrando no ouvido da Ellie. Ellie, eu não sei como foi que tu abandonou a Dina pra tentar ir atrás da tua vingança, porque eu não faria. De jeito maneiro. Ela sussurra, uma mulher dessa sussurra no meu pescoço. Eu caso com ela pra sempre e que se dane a Abby. Mas esse sou eu, né? Enfim. Mas assim, sensacional as duas, foi fantástico. Como sempre no Twitter, tem backlash por causa dessas coisas, mas assim, é gente que provavelmente nunca jogou o jogo, ou é gente que já jogou o jogo, sabe o que acontece e quer reclamar porque quer reclamar, requentando polêmica de 5 anos atrás, enfim. E quem mais que vai falar? Cena do Joe da varanda. Eu acho que eu tinha separado a cena aqui, mas eu cliquei em tirar aqui o save sem querer. E aí eu perdi. Mas assim, vocês sabem qual é a cena da varanda. Acontece na série, depois do baile, como eles organizaram, né? Acontece na série depois do baile, que é a ordem cronológica que acontece no jogo, só que a gente só vai saber no final do jogo que isso acontece. Aqui isso acontece logo no começo, só que a Ellie não para falar com o Joel ali. Ela vê ele lá e segue pra dentro da casa dela. Aparece ela passando direta. Lógico, eles não vão... Essa cena é uma cena muito importante, eles não vão tirar do jogo. Eles provavelmente vão mostrar em um flashback mais pra frente. Então, o que eu tô apostando ela passou direto agora, que é pra dar aquela despistada, mas aí no flashback ela provavelmente... passou direto, aí ela decide voltar pra falar com ele. E eu acho que é isso que vai acontecer mais pra frente nos próximos episódios. Quando eles estiverem prontos pra mostrar essa cena especificamente, né? Mas eu imagino que seja essa a ideia deles, né? Logo de começo. Dar essa despistada, né? Já falei da Abby do grupo. E aí a cena que depois na cena do baile, que é o Joel derrubando o Seth. No jogo ele até faz piada, o Jesse até faz piada, dizendo que o Joel derrubou ele. Aí a Ellie diz assim, foi mais um empurrão, né? Na série não, o Joel é poucas ideias. Ele chega mesmo, dá um empurrão nele e ele vai pro chão, aquela coisa toda. E assim, top tier, sensacional, um por um. A série, do jeito que a série foi feita no jogo, foi feita na série, mas com a adição de que de fato o Joel derrubou o Seth, né? Mas é isso, basicamente é o que acontece nesse episódio. Pra um primeiro episódio, eu gostei pra caramba. Eles reorganizaram aí alguns fatos, né? Pra fazer essas mudanças, até porque a série... O jogo foi dividido... A história do segundo jogo foi dividida em 2 temporadas, então eles têm que reorganizar esses fatos. E eles não podem estruturar do mesmo jeito que foi o jogo. Tu não pode... Vai ter uma temporada só com a Abby, não tem condições numa série, né? De TV. Então, obviamente, eles vão ter que ficar alternando entre as duas.
E aí eles fizeram aí um reshuffle, né? Eles fizeram uma reorganização dessas cenas. Então, cenas que a gente só via no final do jogo, a gente já veio logo nesse primeiro episódio, sem alguns detalhes importantes, provavelmente, como o caso da cena da varanda do Joel e o Joel com a Ellie, e enfim, né? Mas assim, tirando essa reorganização aí, perfeito, episódio fantástico. Eu vou dar aqui, considerando esses pontos negativos que eu apontei no começo do vídeo, e todos os pontos positivos que eu tenho aqui, eu vou dar aqui uma nota 8 de 10, 8/10. Perfeito. Muito, 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 muito bom episódio. Gostei bastante. Tive aí esses pormenores aí, mas que eu mencionei, que provavelmente vão continuar me incomodando. Mas a vida é o que é, não dá pra ter tudo e é isso, entendeu? Mas assim, pra um primeiro episódio já pegar um 8 de 10 assim, fantástico, beleza? Galerinha, vocês assistiram ao episódio? O que é que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Eu quero saber qual é a opinião de vocês sobre o que foi falado aqui, sobre o episódio em si. Deixa aí nos comentários, vou abrir pra vocês agora aí, sejam respeitosos, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, eu vou pedir novamente que você, por favor, se inscreva, dá essa força pra mim, o canal tá começando agora, tem um mês de canal, a gente tá aqui na humildade, trabalhando duro. Então dá essa força pra mim aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos envios. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e compartilha com os seus amigos. Se você já faz parte da nossa comunidade, eu te agradeço, você é fantástico. Esse tipo de vídeo desse assim, de review de séries, eu vou trazer pro canal se ele tiver relacionado com videogame. No caso, como é um canal de games e enfim, e a série é baseada em games, então cabe aqui, beleza? Eu vou verificar, eu vou checar se eu tenho pretensão de fazer isso com outros tipos de série mais pra frente, mas aí provavelmente eu abri um canal dedicado pra isso, tá? Mas como The Last of Us é um dos meus jogos favoritos que tem da vida, e a série também eu gosto, acho fantástica e gosto demais, então eu resolvi trazer pro episódio e vou fazer isso todas as semanas. Então a gente se encontra aqui, beleza? Todo domingo. Galerinha, eu vou ficando por aqui, uma boa noite pra vocês, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo episódio.